povo da EJA, módulo 5, chegando por aqui para mais uma aula de História e Introduções a Leis Trabalhistas, ILT. Eu sou a professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estaremos aqui, em conjunto, juntos, para construir, essa comunidade de conhecimentos, de estudo, de aprendizado, certo? Mas antes da gente falar do tema da nossa aula, eu quero dizer que eu sempre estou muito bem acompanhada, certo? Eu tenho uma galera massa aqui na produção, que sempre nos dá apoio. Billy, ó, um beijo grande. Vanessa também, minha xará, olha, beijo grande também, Van. E contamos aqui com Raquel, fazendo a nossa interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, que é muito importante a gente trabalhar com acessibilidade, Seja bem-vinda, Raquel, e bom trabalho para a gente aqui, certo? Agora junto comigo, para trocar, dialogar, olha só, dá um close nele aí, Billy. Me pegou aqui ainda me ajeitando, né, professora? Mas é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês. A alegria é muito grande, né? Hoje maior ainda, né? Billy Paul ali, rapaz. Apesar de que o softbox nem deixando te ver direitinho, Billy Paul, mas eu vi o coração, viu? Vanessinha nem se fala, né? Final de semana, professora, retrasado, né? Eu andando pelas ruas do Recife, sabe o que foi que eu encontrei? Vanessinha. Olha aí. Veja só, ela fazendo uma matéria para TV Nova, vê que glória. Coisa Junto boa. com Cleiton Pai, que homem, né? Menino do céu, dupla perfeita e maravilhosa. E o amor por Vanessinha Nevientes, né? Nunca acaba, né? Eita! Apesar de que, né? Ó, sabe, né? Profissionalismo. Vamos embora, minha gente! É um prazer estar aqui. O rapaz do rostinho lindo, aproveitar os minutos com o Billy, né? Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. E hoje, sobre um tema muito importante, né, na nossa história, né? Todos os temas que a gente trabalha aqui nas nossas aulas são importantes, né, professora? Exatamente. E isso aqui é fantástico, né? Que a gente vai trabalhar hoje, mas antes, né? Vai falar do aplicativo hoje, Por favor, vai falar? fale, faça a sua malemolência. E aí, Billy Paul, bora lá? Simbora, né, rapaz? Ó, precisa, minha gente, disso. Vocês sabem que eu amo isso, né, Billy? É muito amor envolvido, né? Tem que fazer aqui, ó. Na tua tela aí, para tu baixar o Educa Recife, interagir com o nosso conteúdo, aplicativo. Minha gente, isso é aleatório demais, né? Vamos embora, professora. Mas gosta, esse professor do rostinho lindo de dançar. Bom, enfim, a gente já deu esses informes iniciais, mas eu não vou me delongar muito não, viu? Vamos embora para o nosso tema, o tema da aula. Um tema muito importante, um tema complexo. A ideia aqui, não é a gente trabalhar tudo, esgotar esse tema, até porque é muita coisa, que a gente pode abordar sobre a questão aí dos regimes políticos, mas a ideia aqui, professor Gilson, é a gente trazer umas provocações, umas inquietações, certo? Para que a gente possa refletir acerca da temática da aula, que é a seguinte: regimes políticos entre democracias e autoritarismo. A gente vai entender um pouco, como foi o processo da democracia, o que é a democracia, o que são essas formas de governo autoritárias, Tudo isso a gente vai entender na aula de hoje, mas vamos embora aqui, ó. Aí eu já começo com uma pergunta, Será que o professor Gilson aí sabe disso? Veja, quais as diferenças entre as formas de governo do Brasil e da Inglaterra? E aí, professor Gilson, tem umas diferenças aí, Tem uma coisa que é distinta. E aí, vamos entender na aula aqui qual é a diferença entre esses dois aí. Vamos embora. Na Inglaterra, gente, a gente trabalha a monarquia constitucional, Lá eles são regidos por essa forma aí de governo, que quer dizer o quê, professora? É a principal autoridade política, não é um presidente como a gente tem aqui no nosso Brasil, mas é o rei ou a rainha, como a gente tem lá, aquela realeza na Inglaterra e tudo mais. Quando a gente escuta nos
telejornais, né, nos noticiários, a gente sempre traz a referência da rainha, né, a rainha Elizabeth. A Elizabeth II, né, a Pois segunda, né? exatamente. Tem muitos memes aí na internet sobre ela. Pois é, então é distinto da figura, né, política do nosso país, que é um presidente. Bom, vejam aí no slide também. Então, na Inglaterra, o cargo do primeiro-ministro tem um papel fundamental na política. E a figura ali do rei e da rainha é mais simbólico, viu, professor Gilson? Já aqui, no Brasil, é uma democracia representativa. Olha aí. E aí, mas que danado é isso, né, de democracia representativa? E aí, será que a democracia, desde o seu surgimento, lá na Grécia Antiga, ela foi a mesma? Foi lidada, né, ali a forma de exercer a democracia, será que sempre foi a mesma, certo? Então, vamos entender o que é, né? Olha aí, a pergunta, duas pessoas aí conversando e perguntando, mas o que é, né? Democracia representativa. Vamos entender. Em nosso sistema, né, que tem uma democracia e é representativa, a gente pode escolher pessoas, né, parlamentares, seus representantes políticos para governar. Então, quando é ano de eleição como esse, né, ano que a gente vai ter que votar, né, e como tantos outros que a gente precisa ir lá votar, né, anos de eleição, a gente escolhe, né, representantes políticos que se assemelham com o que a gente pensa, né, o que a gente acha que vai fazer melhor para o nosso país, para a nossa cidade, né, para o nosso estado, enfim. Então, a democracia representativa está aí, né? A gente pode escolher aqueles que vão representar de melhor forma, né, as nossas ideias, o que a gente quer de melhor para a nossa sociedade. Então, por isso que vem aí o termo democracia representativa. Aleatória agora, hein, professora? Exatamente. E aí, afinal de contas, o que é democracia, né? Será que essa democracia, ao longo da história, foi modificada, né? Houve alterações? Vamos entender, né? Olha aí, democracia, a palavra, né, quer dizer aí, ó, surgiu na Grécia Antiga e quer dizer poder do povo, né? Então, vem aí desse poder que o povo tem, né? Que o coletivo tem. Só que aí tudo já mudou, né? Desde o surgimento lá na Grécia, que até uma curiosidade aqui, professor Gilson, que eu quero trazer. Quando a democracia surgiu, ela não era genuinamente democrática. Olha só, hein? Por quê, né? Porque lá, na polis, né, naquela cidade-estado que surgiram ali, em Atenas, só homens eram considerados cidadãos. Olha aí. Homens maiores de 18 anos, ou seja, escravos, mulheres, estrangeiros, né, que não fossem cidadãos atenienses, eles não tinham direito de eleger, né? E nesse momento aí, a democracia ela era direta, porque eles chegavam, se reuniam nas ágoras, que eram as praças públicas, né? E dizia assim, se o professor Gilson, por exemplo, né, fosse ali o que estava se candidatando, né, a ser político, né? Ali eu dizia assim, eu quero eleger Gilson. Então eu tinha esse contato direto. Pode falar lá, professor Gilson. Exatamente, é porque a gente... É aquela questão, né? Hoje todas as pessoas elegíveis, aí não tem mais distinção de se é homem, se é mulher. Isso. Tem até a questão hoje, a partir dos 16 anos, né? Não tem essa questão da maioridade, já diminuiu, né? Reduziu, você ali 16... Entre 16 e 18 anos você tem um voto facultativo, né? Mas é bom você já, a partir dessa idade, já ter essa vida ativa, né? Começar a pesquisar sobre os seus candidatos. A gente tem essa questão da periodização, né? Os períodos são diferentes. A cada 2 anos, né? Você tem a questão do prefeito, vereador. Aí depois, por mais 2 anos, chegou a vez do governador, presidente, deputado federal, senador, papapá. Enfim, aí é importante, né? Você não se atrelar a questões de valores simbólicos.
Não é porque alguém está ali lhe oferecendo uma quantia em dinheiro que você vai dizer, pronto, esse rapaz, ele é o ideal para me representar. Pois Então, é. muitas vezes as pessoas, professora, acabam se entregando, né, fazendo a venda do voto, né, e acabam elegendo pessoas que não vão lhe representar de uma forma igual. Quando ele está ali naquele processo eleitoral, tudo bem, conversou com você e deu dinheiro, mas só que quando ele elege, professora, você vai encontrar ele no gabinete, não encontra não, viu? Exato, é bem complicado, né? E a gente tem que chamar a atenção que a gente exercer, né, nosso sistema aqui de governo é democrático, porém a gente não só está trabalhando a democracia no período de eleição, né? Não é no voto. É também cuidar dessa democracia nesse olhar aí de cobrar, por exemplo, Isso dos nossos mesmo. vereadores, né? Para que cuide da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa cidade, né? Olhar os nossos parlamentares. E outra coisa também que a gente precisa ficar atento, né? Será, né, que nosso Congresso Nacional, esses parlamentares, os políticos que estão lá, eles estão representando mesmo o povo brasileiro, né? Exatamente. Fica essa indagação, quase não saí aqui. Mas vamos embora aqui, né? Entender melhor. Então, o que é que caracteriza, né, o regime democrático? A participação pública, olha aí, o poder do povo, né? Essa participação popular, né, que em outros sistemas, como os autoritários, não tem, né? O povo não pode ter participação política, e a contestação do governo, né, que pode haver também oposição. Em sistemas autoritários não existe oposição, né? Que se alguém se opor àquele ideal que está ali, é perseguido, né? Na realidade, em sistemas autoritários, o que rege aí é o medo, é a perseguição, a pressão psicológica, a censura, né? Então, na democracia a gente pode ter, né, opiniões distintas, diferentes, e a gente tem voz para falar, né, nossas opiniões. Mas aí, será que o povo tem esse poder mesmo? E aí, professor Gilson, vamos ver? Vai lá. Por volta do século XVIII, a democracia passou a ter sentido semelhante ao que hoje a gente conhece, né? E a gente já falou isso no início da aula, o que surgiu lá na Grécia Antiga, né, que era a democracia direta, foi modificando ao longo dos anos, e o que a gente tem hoje aqui dentro do nosso país é a democracia representativa, que vem muito dessa perspectiva aí da modernização desse conceito aí de democracia, né? Também com o crescimento demográfico, né? O aumento da população. Tudo isso fez com que essa democracia ela fosse tomando outras formas, certo? Então, olha aí, uma frase bem importante, né? De um político aí, um presidente que já foi um presidente, né? Que já foi aí dos Estados Unidos e trouxe a emancipação dos negros. Certo? Veja o que ele diz: a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Abraham Lincoln, certo? Então, ele foi presidente no século XIX, olha aí, de 1809 a 1865, né? E ele lutou muito pelas causas aí dos negros nos Estados Unidos. Então, vamos seguir aqui. E o que é necessário numa democracia, né? O que será necessidade assim dentro de uma democracia? Vejam só, absorver, né, assimilar melhor as diferenças dentro da sociedade e refletir melhor a vontade da população. Então, quando a gente está falando de um sistema, né, de governo, uma forma de governo democrática, a gente pode, né, fazer essa reflexão, a gente pode trazer, colocar a diversidade à tona, né? Dar voz a essa diversidade, a essa diferença. Já é diferente, né? Já é o que não pode ter voz, né? O que não tem participação popular, onde a gente não pode trazer essas diferenças, a diversidade, né? É o avesso da democracia, que é o quê? Uma ditadura, por exemplo, né? O contrário da democracia. A gente, né, passou anos aí tendo uma democracia, uma ditadura militar, desculpa, a gente, na década ali de 60, né, até começo ali da década de 80, a gente foi regido, né, o Brasil, por um sistema ditatorial, de ditadura militar, e infelizmente ali realmente não havia tanta participação, né, popular,
né? Muitas vozes foram silenciadas, a gente não podia dar voz a essa diversidade, certo? E olha aí, ditadura é um regime político autoritário mantido pela violência de caráter excepcional e ilegítimo, né? E a nossa Constituição é a marca, professor Gilson, né? A nossa Constituição aí de 1988 é a marca da democracia, né? É o que nos dá ali o pacto de dizer somos, né, um país democrata. E olha aí, a democracia é a melhor opção? E aí fica essa provocação, né? Na democracia tem liberdades civis garantidas, como a gente vê aí na nossa Constituição, né? Alguns direitos fundamentais para uma vida digna tá ali regido dentro da nossa Constituição. Veja, o avanço dos regimes democráticos pelo mundo nas décadas de 80 e 90, com o fim das ditaduras militares na América Latina. Então, é isso, né? Fica aí essa reflexão sobre a questão da democracia. Hoje em dia, né, professora? Isso. O pessoal, é porque muitas vezes, Belipô, eu tô aqui tá dançando porque eu me lembrei da musicazinha lá de Toinho. Aí ela diz assim, ó, vote em mim para mudar, vote em mim para mudar. De acordo com os meus planos, durante esses 4 anos eu quero me arrumar. Aí ele fala de tirar o filho da escola municipal, pagar um plano de saúde, porque as pessoas, se der questão da democracia, o poder do povo, então a gente está elegendo pessoas para representar o povo. Mas às vezes a pessoa é tão egoísta, professor, aquele sentimento, né? Isso. Aí não, vou priorizar o meu, minha família. Aí vai esquecendo do povo que lhe elegeu, né? Aí vai se arrumando. É por isso que vem a música Belipô, vote em mim para mudar, né? 4 anos para se arrumar. Agora por quê? Porque muitas vezes o camarada esquece tanto o povo e depois só passa 4 anos, leva a rasteira, não é mais eleito, né? Então assim, é por isso que é muito importante você analisar os projetos políticos, né? Aquela questão é só a campanha, eita, que esse cara... Vamos ver se realmente ele vai lutar pelo povo. Vamos para o desafio, professor. Pois é, né? E uma questão, né? A democracia, claro que tem coisas que a gente pode melhorar, né? Ela não é em todo perfeita, né? Mas é um único sistema, né? Um único sistema, forma de governo, né? Regime político que a gente tem voz, que a gente pode trazer a diferença, né, para dentro da nossa sociedade. E assim sendo, né, ela favorece a nossa cidadania, a democracia, né? Então, vamos pensar sobre isso. E aí chega a hora do desafio. Vejam lá, junto com os seus professores e colegas, dialoguem, né, sobre a seguinte questão: como está a relação do povo brasileiro com a democracia na atualidade? Fica aí essa inquietação, essa provocação para vocês. Dialogarem aí com seus professores na escola de origem de vocês, tá certo? Então se despeça aí, mande um beijo pro pessoal, professor Gilson. Eita, pessoal, é a última aula, né? Hoje, né? Um beijo do rostinho lindo. Vamos embora, né, professor? Largou. Tchau. Opa! Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau.